E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui da minha casa fazer um vídeo diferente, que na verdade é abrir o jogo com vocês, conversar um pouquinho sobre um assunto muito complexo que tem acontecido, que aconteceu e infelizmente vai acontecer ainda em todos os meios, em todas as denominações, que é quando uma figura pública, quando alguém falha, alguém cai em pecado, alguém cai em alguma tentação. Eu quero analisar com você hoje 5 aspectos que eu percebi que são reações nossas diante desses problemas e que geralmente mais atrapalham do que ajudam a resolver. O primeiro deles é que nesses momentos a gente adora fazer uma fofoca, a gente adora compartilhar essa mensagem. E esse é um dos grandes elementos que dificultam a resolução dos problemas, porque a gente fala para todo mundo, a situação aumenta, a situação piora, a situação complica e aquele peso que já é gigante para a pessoa que está passando por aquilo se torna ainda mais pesado. Sabe, gente, isso é feio, isso é pecado. A gente quer ter a novidade, mas fazendo isso a gente machuca outras pessoas. Quantas pessoas não me ligam, mandam mensagem: pastor, olha só o que aconteceu, o pastor está sabendo disso, e manda vídeo, manda mensagem de áudio, mostrando aquele pecado, mostrando aquela falha, denegrindo a imagem daquela pessoa. Gente, isso é algo muito ruim. E aí fala: não passa para mais ninguém, mas você já passou para alguém. A gente tem que parar com isso. 2 estudiosos americanos sobre a fofoca, eles disseram que ela é um fenômeno social de comparação. Quando a gente fofoca, na verdade, a gente quer indiretamente ou inconscientemente denegrir a imagem do outro para que não tenha como se comparar, para que ninguém seja melhor do que nós, para mostrar lá, tá vendo o que ele fez? Não é nem um pouco melhor do que eu. A gente não deve espalhar essas más notícias. A Bíblia diz em Mateus 18 que quando alguém falhar com você, você deve procurar essa pessoa e resolver diretamente com ela. A gente espalha notícias que não são nem referentes a gente, e ainda assim, se fosse referente a gente deveria procurar a pessoa e resolver com ela, e ajudar, orar e apoiá-la. Muitas pessoas estão dispostas a compartilhar aí problemas e pecados de outras pessoas na hora, mas dificilmente estariam dispostas a procurar, orar e apoiar essa pessoa. Eu digo isso porque é uma falha minha, eu adoro ter novidade. E quando a gente ouve uma novidade, seja boa ou ruim, a gente quer falar para o outro, quer abrir a boca. Se segure. Não compartilhe coisas ruins. Ouvir uma notícia ruim sobre alguém, um pecado de alguém, ore por essa pessoa. Procure, se você tem algum contato, apoiar essa pessoa, ajudar essa pessoa. E não divulgue essa mensagem para que o problema que já é pesado se torne mais pesado ainda. Com certeza, se a gente não espalhasse tanto essas notícias ruins, esses problemas seriam menos complexos de serem resolvidos. A segunda percepção que eu tive é que nesses momentos as pessoas julgam muito as atitudes. A gente adora julgar as pessoas. E a gente olha lá o que ele fez. Fulano, era isso, era aquilo, e olha onde ele pecou, o que ele fez. A gente adora se colocar na posição de juiz. Só que o grande problema é que a gente é tão pecador quanto aquela pessoa. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não é uma pessoa que pecou, 2 pessoas que pecaram, não. Todas as pessoas pecaram e são carentes da graça de Deus. Por isso, quando eu julgo alguém, quando eu tenho uma opinião sobre alguém, mesmo sem conhecer aquela pessoa, ou até conhecendo, mas a gente não conhece o coração de ninguém, eu me coloco na posição de juiz. Mas quem sou eu para ser juiz de alguém? Gente, um pecador julgando outro pecador é igual colocar Fernandinho Beiramar para julgar Elias Maluco. Não cabe, não faz sentido, os dois estão errados. Agora eu que sou pecador, eu que sou falho, eu quero falar do pecado e da falta do outro? Meu irmão, todos nós somos pecadores. Alguns têm pecados mais públicos do que outros, mas todos nós somos pecadores. Pecado não são atitudes, pecado é um estado. Quando a gente se coloca de juiz, isso mostra que a gente está longe de Deus, porque juiz não precisa de advogado. E quando a gente se coloca na posição de juiz, a gente está dizendo que não precisa de Jesus, não precisa da cruz, não precisa de nada, porque a nossa justiça se basta. E, meu irmão, isso aí não leva ninguém para o céu, não. Algo curioso sobre julgamento é uma história que aconteceu com Jesus. Quando ele estava na casa de um fariseu comendo, e nesse momento uma mulher veio, uma prostituta, e começou a lavar os pés de Jesus com um perfume caríssimo e secar com seus cabelos. A Bíblia diz que o fariseu pensou, se Jesus fosse Deus mesmo, ele saberia quem essa mulher é e os pecados que ela tem. E a Bíblia diz que nessa hora Jesus olhou para o fariseu e contou uma história de um homem que devia muito dinheiro para o rei e outro que não devia quase nada. E o rei perdoou a dívida dos dois. E ele perguntou para o fariseu: qual dos dois vai ficar mais feliz e ser mais grato ao rei? O que foi perdoado de uma dívida imensa ou o que foi perdoado de quase nada? E ele disse: claro, que é o que foi perdoado da maior dívida. E aí Jesus explicou dizendo que aquela mulher que foi perdoada de muitos pecados, muito amava ele. Agora aquele que acha que não tem nenhum pecado, não ama o seu mestre. A dinâmica da prostituta e do fariseu é o seguinte: a prostituta, ela é muito perdoada, logo ela é muito grata e assim ela ama muito aquele que a perdoou. Já o fariseu, ele acha que não precisa ser perdoado por nada, logo ele não é grato por nada e por fim ele não ama nada nem ninguém, porque ele se acha bom o suficiente. Eu pergunto, será que você é quem? A prostituta
ou o fariseu. De acordo com a Bíblia, é muito melhor nesses casos a gente ser uma prostituta do que ser um fariseu que acha que não precisa da graça de Deus. Por isso, nessas situações, esquadrinhe o seu coração e veja se você por acaso está julgando o outro. Se você que é sujo está falando do mal lavado, porque no fundo, todos nós somos pecadores e somos carentes da graça de Deus. Um terceiro elemento que eu percebi nessas situações é que a gente deve se colocar alerta, isso mesmo. Essas situações elas devem gerar em nós uma reflexão pessoal de como está a minha vida, de como está o meu coração. E nós estamos num grande conflito onde a nossa salvação eterna está em jogo. Eu não gosto daquelas pessoas que falam, não, tudo é isso, tudo é aquilo. Não gosto de sensacionalismo. Mas fato é que grande parte das nossas escolhas diárias elas determinam coisas boas ou coisas ruins para a nossa salvação. Os livros que lemos, as músicas que ouvimos, as atitudes que temos, os lugares que vamos, tudo isso vai ajudar ou atrapalhar a gente de chegar no céu. E eu pergunto, nessas situações, olha para você, ao invés de julgar o outro, julgue a si mesmo e fala, Deus, como está meu coração, como está minha vida? Será que eu estou com alguma mancha? Será que eu estou com algum pecado ali que eu estou guardado, que eu estou, cuidando ali um pecado de estimação? Olhe para o seu coração, se arrependa, peça perdão, confesse os seus erros e se aproxime de Deus. Use esses momentos, use essas falhas das outras pessoas para corrigir as falhas que eu e você possuímos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, se o seu irmão caiu e você está em pé, ajude ele a levantar, mas também olhe para o seu coração e perceba, será que eu estou próximo de cair? Será que eu estou caindo também? Faça uma avaliação pessoal, permitindo que Deus transforme o seu coração e transforme a sua vida. Mas algo interessante é que esse refletir não é ficar olhando para o pecado e ficar morrendo, ficar sentindo culpa. Porque galera, a culpa só nos leva a fazer o pecado de novo. Culpa não é de Deus, culpa é de Satanás. Perceba o seu pecado, mas não fique olhando para ele. Olhe para Jesus, que já morreu pelo seu pecado, já morreu pelas suas falhas e te deu a chance de, ligado a ele, poder permanecer firme diante das tentações e das adversidades. Um quarto elemento é que quando a gente se decepciona muito com a queda de alguém, isso acende uma luzinha de que talvez a gente considerava aquela pessoa superior às outras pessoas. Como assim? A gente adora criar super-heróis. Eu digo isso porque eu estou na televisão, eu estou no YouTube, sou pastor, e às vezes eu vejo as pessoas me colocando num lugar de super-herói, às vezes vejo eu mesmo me achando ser um super-herói, quando na verdade somos todos iguais. As igrejas, isso é um problema muito grande. A gente às vezes coloca o pastor em outro patamar, acha que o pastor é melhor do que alguém, acha que o pastor é imune a alguma coisa, acha que o pastor é mais importante ou mais especial. Não, todos nós somos seres humanos. E quando a gente coloca alguém numa posição elevada, isso não faz bem nem para nós e nem para aquela pessoa. Claro que a Bíblia diz que existem funções diferentes no corpo de Cristo, sim, mas ela nunca diz que alguém é superior ao outro. Na verdade, quanto mais uma pessoa tem responsabilidades no reino de Deus, mais ela serve os outros e menor ela é. Isso, a gente tem que parar de criar super-heróis, a gente tem que parar de criar ídolos, de criar pessoas que estão lá em cima e achar que essa pessoa é isso, é aquilo. Gente, somos todos seres humanos. Você pode sim ter referências espirituais, ter pessoas que você admira, pessoas que você gosta, mas tenha em mente, aquela pessoa é um ser humano, é falha como você, é pecadora como eu e você, todos nós estamos no mesmo barco. Tenha isso em mente, para que você não coloque essa pessoa em um lugar que ela não deve estar, prejudicando assim você mesmo e especialmente essa pessoa. Esses momentos nos mostram que a gente muitas vezes elege alguns super-heróis e se esquece que todos nós somos de carne e osso, somos pecadores, carentes da graça de Deus. Não tenha super-heróis nessa terra e nem mesmo se permita ser considerado um super-herói, porque todos nós lá no fundo, ou talvez nem tão no fundo assim, somos pecadores. E a quinta e última percepção que eu quero compartilhar com você é algo muito pessoal, que é a dificuldade e a complexidade do trabalho do pastor. Sabe, eu estava lendo alguns dados muito complexos, que grande parte dos pastores hoje sofre com transtornos de ansiedade, sofre com estresse, sofre por estar muito tempo no trabalho. Queridos, a função pastoral ela é uma função que exige muito das pessoas. Eu digo isso como pastor. Eu sei que é complexo para uma igreja, tem muitas necessidades, ela precisa do seu pastor, mas, irmãos, eu peço para vocês, vamos aliviar a carga dos nossos pastores, vamos tornar essa carga mais leve. É muito complexo, você tem que lidar com muitas situações, você tem que lidar com muitas adversidades e carregar muitas pessoas nos ombros. Se a gente não ajudar os nossos pastores, a gente vai perdê-los. Quantos pastores hoje no Brasil não estão cometendo suicídio? Um colega lá no meu mestrado que está fazendo um estudo só sobre os casos de suicídios de pastores no Brasil, como isso está aumentando. Quantos pastores hoje não estão com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos? Irmãos, na nossa própria denominação, esse número é muito grande. Precisamos ajudar os nossos pastores. A função pastoral ela é muito complexa. E, irmãos,
todos nós somos chamados a auxiliar os nossos pastores, não só auxiliar, mas sermos pastores também. A gente acha que igreja é todo mundo ficar numa arquibancada torcendo pelo pastor sozinho lá batalhando, quando na verdade, não. Todos nós temos que estar no campo trabalhando, todos nós temos que estar batalhando. Talvez isso seja um resultado dos super-heróis que a gente criou. A gente colocou os pastores tão lá em cima, tão longe de nós, que a gente acha que tem trabalho que só ele pode fazer e a gente não. Aí fica todo mundo assistindo o pastor trabalhar, assistindo o pastor dar estudo, assistindo o pastor pregar, quando na verdade todos nós somos chamados a pregar, todos nós somos chamados a dar estudos, todos nós somos chamados a salvar e abençoar e cuidar uns dos outros. Ore pelo seu pastor, cuide do seu pastor, ore pelos pastores, pelos líderes das igrejas e vamos, por favor, apoiar os nossos pastores para que essa função, esse trabalho divino seja mais leve, seja mais gostoso, seja mais aprazível e a gente tenha com certeza menos problemas e menos dificuldades nos ministérios pastorais Brasil e mundo afora. Eu concluo com um texto de Ellen White muito forte que diz o seguinte: não desonre o mestre ao tornar público o fato de alguém que ministra a palavra de Deus, que foi encontrado culpado de pecado. Não dê publicidade a esse assunto por nenhum meio. Seria uma injustiça para com toda a causa de Deus. Criaria pensamentos impuros na mente de muitos o simples fato de ouvir essas coisas sendo repetidas. Nem mesmo contamine os lábios comunicando essas coisas à sua esposa. Especialmente os erros dos pastores empenhados na obra de Deus devem ser conservados dentro do menor círculo possível, pois há muitas pessoas fracas que disso se prevalecerão, caso saibam que aqueles que ministram na palavra e na doutrina têm fraquezas como os outros homens. Muito forte isso. Parece que ela está dizendo para os nossos dias de hoje, para a gente não compartilhar, nem tornar públicas situações de nenhuma pessoa, especialmente de alguém que trabalha na causa de Deus. Fazendo isso, a gente prejudica não só a pessoa, como uma série de outras pessoas que talvez não saberão lidar com aquilo. E ela é forte em dizer para você não contar nem mesmo para sua esposa. Olha só a importância disso aqui. Por isso, galera, julgue menos e ame mais. Pastor Ayrton, presidente da nossa divisão, publicou um artigo na Revista Adventista muito legal, onde ele fala que nessas situações e nesses momentos a gente não deve julgar, a gente deve olhar para a Bíblia e perceber o quanto dos profetas de Deus, quantos homens de Deus falharam, erraram, cometeram, pecados inúmeros e Deus os perdoou, os cuidou e os abençoou. Davi é um grande exemplo, além de adúltero, foi assassino. E Deus ainda chamou ele de um homem segundo o coração dele. Nesses momentos, como ele diz, a gente deve tratar essas pessoas como Jesus tratava. Jesus amava, abençoava, cuidava, abraçava e jamais julgava as pessoas. Que a gente aprenda com essas lições e que essas 5 percepções que eu tive diante desses problemas, que elas sejam mudadas. Que a gente pare de fazer fofoca e de publicar e de compartilhar os erros dos outros. Que a gente pare de julgar as pessoas e perceba, na verdade, que a gente é tão pecador quanto elas. Que a gente fique alerta, olhando para o nosso coração e julgando a nossa vida. Que a gente pare de criar super-heróis e de permitir que as pessoas achem que a gente é super-herói. E por fim, que a gente ore pelos nossos pastores e auxilie eles no trabalho gigante que todos nós temos de levar a mensagem adiante. Esse é o ministério de todos os santos, não só de um pastor, não só de um líder. Todos nós temos essa responsabilidade que não deve ser jogada sobre uma pessoa somente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida daquelas pessoas que falham, que erram, que pisam na bola e que a misericórdia dele alcance a mim, a você e a todos nós. E que diante dessas situações, nós como corpo de Cristo, ao invés de se separar, ao invés de fofocar, ao invés de criticar, a gente se una, apoiando e ajudando aquela pessoa. Quando uma parte do nosso corpo se quebra, a gente coloca gesso, a gente passa remédio, a gente cuida, a gente não arranca e joga fora. Pelo contrário, a gente dá uma atenção especial para ela. Que seja assim também na nossa igreja e no nosso corpo. Quanto mais alguém falhar, que mais a gente se aproxime, cuide, abrace e ame essa pessoa. Porque é isso que Jesus fazia e é isso que Ele espera que eu e você façamos. Que Deus abençoe sua vida, aquele abraço e até o próximo vídeo.